Segue mais uma das minhas experiências como repórter fotográfico. Há mais ou menos 1 ano e meio atrás, fomos para Ribeirão Preto cobrir o Agro Show. Como fomos de última hora, já antecipei para a repórter que não encontraremos o hotel para passar aquela noite. E que com um pouquinho de sorte, talvez a gente pudesse dormir num hotel lá em Sertãozinho. Sem se convencer com a minha experiência, a menina ficou daqui até Ribeirão Preto ligando para tudo quanto foi hotel, pousada, até se convencer de que realmente teríamos que passar a noite naquele motel em Sertãozinho. Eu, um motorista e ela, cada um no seu quarto, passamos a noite naquele motel de Sertãozinho na beira da estrada. Assistindo aqueles filminhos educativos, eu logo apaguei e já desmaiei. Fui acordar só no dia seguinte. Ao amanhecer, a menina estava totalmente com aquela cara mal-humorada, alegando que tinha tido uma noite de sono péssima, porque afinal ela não dormiu por causa do barulho causado pelo casalzinho que estava no quarto ao lado. Nessa hora em que ela falou, eu fiquei imaginando como teria sido ela enfrentar a parada indigesta que eu e a repórter Renê Pereira passamos durante aquela cobertura pela BR-163. Para quem não sabe, BR-163 é uma estrada que liga Cuiabá a Santarém. De Sinop a Santarém, são centenas de quilômetros de estrada sem um trecho qualquer de asfalto. É pura lama. Para se ter uma ideia, os atoleiros chegam a ter mais de 100 metros. Os caminhoneiros, às vezes, esperam dias para serem resgatados pelos tratores, para serem socorridos por eles. Os índios cobram pedágio no meio da estrada. Os fazendeiros, se aproveitando da situação, criam desvios em suas propriedades e cobram por isso. O transporte é feito de caminhonete. Quem tem um pouquinho de grana vai do lado de dentro. Agora, quem não tem dinheiro para pagar o suficiente tem que ir em pé, apoiado no para-choque reforçado e pendurado do lado de fora da caminhonete. Essa é a BR-163. Daqui para lá, de tanto entrar para fazer foto, descer do carro, subir morro, desce do carro, entra de novo, vai e pisa no bar, coisa e tal, o carro chegou a um ponto que não sabia se era estrada de tanto barro ou se aquilo era realmente o interior da caminhonete. O barro se confundia um com o outro. Todos os dias eu saía no final da cobertura parecendo um verdadeiro homem de lama. A Renê Pereira, no banco de trás do carro, ela não se sujava um instante. Estava sempre impecável, ao passo que eu parecia o homem da lama. Só se via os olhinhos assim, de tanta lama que eu saía no final da cobertura. Num determinado dia, tivemos que parar no meio da estrada para perguntar onde que nós podíamos passar aquela noite. Foi nos informado que o único lugar possível para dormir seria num casarão de madeira ali na beira da estrada. Fomos até lá. O lugar servia de passagem para os motoristas. Lá a gente podia tomar um banho, fazer uma refeição e passar a noite. Só que na realidade aquele espaço era simplesmente o puteiro que ficava na beira da estrada. Então naquele dia tal, chegamos lá, já fui tomando meu banho e procurando um lugar onde a gente pudesse realmente dormir. A mulher que nos atendeu nos levou para conhecer o quarto onde passaríamos aquela noite. E realmente era um lugar totalmente esquisito, parecendo aqueles lugares de filme de faroeste, todo de madeira, cuja as paredes eram também de madeira e as frestas eram de mais ou menos 4 centímetros. Dava para ver tudo o que acontecia no quarto do vizinho. Corríamos o risco até de ver os casais transando ali, as meninas trabalhando e nós podendo assistir ao vivo. Aquilo tudo me empolgou, é lógico. Mas a Renê Pereira se sentiu constrangida. Achou que não deveríamos passar a noite ali e tínhamos que buscar uma outra solução. A solução mais próxima seria nós irmos para Três Bueiras, que ficava a uns 60 quilômetros dali. Numa condição normal de viagem, em 40 minutos estaríamos lá. Porém, enfrentando o barro, enfrentando o pedágio de índio, enfrentando o desvio de fazenda, enfrentando aquele mar de lama todo, a nossa viagem só chegaremos em Três Bueiras por volta de 2 horas da manhã.
Então optamos em enfrentar esse desafio e seguimos até lá. O nosso motorista, o Nini Todinho, para vocês terem uma ideia, o apelido do cara, Nini Todinho, quase encapotou o carro nessa viagem. Quando nós chegamos de madrugada em Três Bueiras, fomos direto para o lugar onde nós poderíamos passar a noite. Era um galpão cheio de quartos, de madeira também, que servia de alojamento para operários. Quando o cara veio nos atender, eu vi na cara dele o que ele estava pensando. O que esses três malucos vieram fazendo uma bosta dessa? Bom, ele pegou, lentamente nos levou para conhecer o único quarto disponível para nós três. Quando nós chegamos lá, eu vi uma cama de casal, um mosquiteiro todo furado pendurado no teto. Ah, vai ter que ser ali mesmo, porque no quarto ao lado haviam pelo menos 8 operários dormindo dentro daquelas mesmas condições. Agora, como eles estavam se virando, Deus lá sabe como. Só sei que a Renê já se deitou na cama, já se embrulhou toda no cobertor, nos panos, um monte de coisa lá, que não dava para ver absolutamente nada, só dava para ver os 2 olhinhos dela. Ela parecia que estava usando uma burca tupiniquim. Eu deitei na cama do outro lado, no sentido contrário, de costa para ela, para preservá-la. E o Nini Todinho, nosso motorista, deitou no chão, alegando estar preocupado em não ser atacado por nenhum rato. Dormimos, de tão cansado nós dormimos. Na madrugada, eu acordei com um pesadelo, com um sonho meio esquisito. Sonhei que eu estava ouvindo sons de rojão, de bomba, de explosão, de festa, alguma coisa assim. Quando eu fui acordando e dando conta do que se tratava, aí realmente eu fiquei preocupado. Porque no quarto do lado onde estavam os operários, era uma verdadeira sinfonia dos horrores. O som dos mais variados tipos de peido automaticamente sendo sincronizado. Era peido parecendo buzina, era um peidando que parecia uma cuíca, o outro peidava fininho, parecia que ia sair alguma coisa além do gás. Meu, era a coisa mais nojenta que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. E aquilo tudo parecia ecoar por todo o nosso quarto também. E os caras faziam uma algazarra, falando da mulherada, falando de um monte de situação, dando risada em plena madrugada. E eu torcendo pra Renê não acordar, e o Nini Todinho lá, o caça-rato, já estava de prontidão também, ouvindo tudo o que estava acontecendo no quarto do vizinho. Eu só sei que no meio de toda aquela barulheira toda, daquela pedorreira toda, eu só ouvi a Renê Pereira dizer assim, escondidinha com aquele olho aparecendo: meu Deus, essa foi a nossa noite mal dormida. Quando nós levantamos, aquilo foi o assunto da nossa viagem. E seguimos o nosso caminho. E lá, enfrenta toleiro, enfrenta índio fazendo pedágio, enfrenta desvio de estrada, e buraco, e não sei o que lá, bababá. Até que chegou uma hora que nós encontramos um cara e falamos pro cara: olha, onde tem um lugar que a gente pode almoçar? O cara falou: se vocês andariam mais ou menos 1 hora aí, vocês vão chegar no restaurante, no cruzamento lá, no encontro, no cruzamento com a Transamazônica. Aquilo tudo nos empolgou. E sabe, viajando naquelas condições, já há bastantes dias e coisa e tal, a gente fica com aquela miragem na cabeça. Eu fiquei imaginando, sonhando, encontrar ali naquela esquina o Bar Brahma, o Rei do Mate, a Praça da República. E quando eu dei de encontro com a realidade, meu Deus do céu, no cruzamento com a Transamazônica, o restaurante era dentro de um posto de gasolina que parecia ter sobrevivido à Segunda Guerra Mundial. Quando nós abastecemos o cara veio nos atender, o frentista sem camisa e só de shorts, eu vi que tinha alguma coisa esquisita. Até aí normal, tudo bem. Fomos para dentro do restaurante. Aquela mesa, com aquela toalhinha que deve ter servido pelo menos umas 200 refeições, toda manchada, suja, meio fedorenta, era ali onde nós íamos almoçar. Logo de cara já fiz o meu pedido. Eu quero só um arroz, um feijão e um ovo frito. Não vou me atrever a comer salada, maionese, nada disso. E para beber, sequer vou beber água. Qualquer refrigerante que tiver aí, para mim já me serve. E fui pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, naquela casinha que ficava fora do restaurante, eu tive a sensação de estar entrando na casa do capeta.
O banheiro, para começar, não tinha água. O cheiro era a coisa mais horrível do mundo. As paredes toda suja de merda, porque acho que alguém não tinha papel, começou a limpar com a mão e passar na parede. Na privada, aquela maçaroca de merda, de cocô, uma sobre a outra, sem água, que foi acumulada ao longo de toda a era desses últimos anos. Era a coisa mais nojenta do mundo. O cheiro começou a se impregnar pelo meu nariz. Comecei a sentir falta de ar. E depois do que eu tinha que ter feito, eu saí, tentando buscar socorro lá fora, tentando respirar um pouquinho de ar pelo menos. E voltei para nossa mesa. E antes que eu pudesse falar qualquer coisa, a Renê Pereira falou assim: vou no banheiro. Já sabendo a parada indigesta que ela ia enfrentar, eu peguei a minha máquina fotográfica e fiquei do lado de fora, sem ela saber, esperando ela sair de dentro do banheiro. Quando essa mulher me sai lá de dentro, se segurando na parede e com a mão na boca como se fosse vomitar, eu comecei a fazer as fotos. Fiz as fotos e ela não soube que isso. Quando ela voltou para a mesa, ela me falou: meu Deus do céu, o que é aquilo? E levando dentro do bom humor aquilo que o desafio que ela tinha enfrentado ali. E vamos embora. No final da viagem, quando voltamos para São Paulo dias depois, a Renê Pereira falou para mim assim: não, sabe aquelas fotinhas que nós fizemos lá? Porque tem umas coisas legais, daquelas paisagens bonitas, algumas coisas bacanas que a gente encontrou. Dá para você gravar um DVD para mim mostrar para minha família? Eu falei: não, beleza. Só que sem que ela soubesse, depois que ela saiu do banheiro, eu voltei lá para dentro e fotografei a privada do jeito que tava, com aquela maçaroca toda. E junto com as fotos bacanas e tal, eu pus as fotos dela saindo do banheiro e também aquela privada nojenta que tava lá. E entreguei para ela o DVD. Menina do céu, dias depois ela veio tirando mó barato, falando: meu Deus do céu, só você mesmo, e levando a coisa num bom humor. É assim que a vida tem que ser. Beleza. Eu só sei que de toda essa nossa aventura teve um lado positivo. A Valéria Gonçalves, a repórter fotográfica que estava na edição daquela semana, ela fez uma edição exemplar. Deu na capa, publicou em 2 páginas toda a nossa aventura e tal. E com essa reportagem eu ganhei o prêmio máximo CNT de jornalismo. Fui chamado para ir para Brasília num almoço chiquérrimo. Fiquei num hotel maravilhoso. E à noite teve a entrega do prêmio, onde eu fui homenageado num jantar assim fantástico. Até o Chico Pinheiro veio entregar, fez a apresentação, daí veio o ministro, autoridades. Eu só sei que até discurso lá no meio da coisa eu fiz. Essa é mais uma das aventuras de repórter fotográfico. E eu me sentia no final daquela premiação até meio que importante, sabia? E amanhã eu vou contar para vocês a história dos bastidores do resgate do bebê Bruno. Mas isso só amanhã.